chegando aqui para o quadro do discipulado, dando sequência ao módulo intitulado Você tem valor, princípios para uma autoimagem, para uma autoestima corretas, né? E nós estávamos estudando na última semana exatamente sobre a questão da autoimagem, da autoestima, que a gente chega a um ponto de promover uma autossabotagem. A gente acha que é um trasto, a gente acha que não é ninguém, e então parte até para a autossabotagem. E vimos nesse sentido que a autoestima e a autoimagem, do ponto de vista psicológico, ela tem essas nuances aí. Agora a gente vai ver isso tudo do ponto de vista espiritual, sobre autoimagem, autoestima. Na perspectiva cristã, sugere que a verdadeira autoimagem, a verdadeira autoestima, não vem do amor próprio, vem sim do chamado autoesquecimento e de focar no propósito maior, que é o nosso Deus. Amém? Então, o reconhecimento do erro, a gente olhar para nós mesmos, né? E que, então, reconhecendo o nosso erro, que é o pecado, isso é visto no contexto da fé, não para gerar ruína, derrubar a gente, pelo contrário, mas é a gente olhando realmente para dentro de nós, a gente vai ser levado à compreensão da graça de Deus para a nossa vida, porque Ele é Pai de amor, de graça e de misericórdia, amém? E tudo isso transformando aquele que nós citamos na última semana, a a autodepreciação, né, que é uma autoestima desfocada, uma autoimagem desfocada, a gente fazendo um mau juízo de nós mesmos, né? Então, transforma essa autodepreciação, essa autodesvalorização da nossa pessoa, transforma tudo isso, que é ruim, claro, né, em segurança. Baseado o quê? Na identidade de Cristo. É Cristo como referencial. Então, a gente passar a ter uma visão chamada uma visão cristocêntrica, né? E a gente seguir as pisadas de Cristo. Você conhece esse texto aí em 1 de Pedro 2:21, né? E devemos seguir as suas pisadas, diz lá, as pisadas de Cristo, né? E a gente, antes de tudo, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, a gente perguntar mesmo. A gente está diante de uma situação, de um problema, até de uma tragédia, de um embaraço, né, de uma adversidade. A gente sempre lembrar, para resolver isso aqui, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. É muito importante isso, tá bem? Então, em resumo, o pecado desvia o foco, né, da pessoa, o pecado desvia o foco da verdadeira identidade da pessoa, do que ela é, do valor que ela tem, e isso resulta em que nós vimos em insatisfação, né? Resulta em culpa, né? Resulta em uma, já falamos fartamente, em uma autoimagem negativa, que prejudica o nosso bem-estar geral e acabando por querer afastar a mim e a você do convívio e da comunhão com Deus, tá certo? Então, essa é a imagem distorcida que a gente faz de nós mesmos. E para a gente estudar adequadamente a questão de uma autoimagem correta, quer dizer, não distorcida, a gente vai analisar alguns aspectos dentro do coração, certo? Dentro da pessoa, da mente do ser humano, tá claro? Então, primeiramente, nós vamos ver a imagem, o juízo que nós fazemos das pessoas que nos cercam, as pessoas que passam à nossa frente, ou a gente está caminhando e a pessoa está ali parada, ou as pessoas com quem a gente convive. Que imagem a gente faz, que juízo o ser humano que é de natureza caída, que juízo, que imagem eu e você fazemos primeiramente das pessoas que nos cercam. Então a pergunta é: quando a gente olha para o nosso próximo, o que normalmente a gente vê no próximo primeiramente, hein? As virtudes? Não. A psicologia diz que não. Então, a gente vê primeiro os defeitos da pessoa, hein?
Sim, claro, os defeitos do outro. Então preste atenção nas suas atitudes e você vai constatar que isso geralmente é verdade. Então, uma pessoa lá, uma pessoa manca, né, que está mancando, uma pessoa gorda, uma pessoa magra demais, uma pessoa com o cabelo todo despenteado, uma pessoa saradona, uma pessoa muito feia, uma pessoa muito bonita. Tudo isso nós vamos discorrer a partir de agora, enquanto o tempo aqui permitir, senão depois vai para a semana que vem, tá bem? Então, quais as principais razões que levam a mim e levam a você a normalmente ter essa reação de ver primeiro o defeito do outro que passa à nossa frente, hein? São essas aqui, segundo os estudos da psicologia. Acusação, espírito julgador, por covardia, por medo, ou apenas por a gente ter um espírito crítico mesmo, critica tudo e todos. Mais um, é, mais um motivo que leva a gente a olhar primeiro o defeito do outro. A nossa inveja. Um outro, a nossa cobiça. Dentro da cobiça, a gente coloca ali ambição no sentido mais negativo que pode haver, tá certo? Uma outra coisa, desamor, falta de amor no coração faz a gente olhar primeiro a parte negativa do nosso próximo, né? Tá ok? Outra coisa, imperfeição em toda a sua generalidade, vamos assim dizer, imperfeições, nós somos imperfeitos, né? Mais um motivo que leva a gente a pensar, olhar primeiro os defeitos da pessoa. Soberba, independência, a gente quer ser o tal, já olha, fala, eu sou o tal e aquele lá é isso ou aquilo. E aí vem a arrogância, né? O nosso coração arrogante, ele faz com que a gente olhe o outro e queira diminuir o outro, também. Isso a gente ainda vai ver mais um pouco já já. Agora, tem outros aspectos, né, que levam a gente a olhar o defeito da outra pessoa quando ela passa na nossa frente. Seria um sentimento de culpa que a gente tem e aquilo desabrocha assim de uma forma que a gente parece que quer agredir o nosso próximo, nem que for em pensamento. Mas também tem uma outra causa, né, que é a insegurança. Se nós somos inseguros e vemos uma pessoa bonita do nosso sexo, né, o homem vê um homem bonito, a mulher vê uma mulher bonita, e por essa insegurança no nosso coração, a gente já vai logo pensar mal lá. E tem outro aspecto, esse aqui é comum, ciúme, né? A gente vê lá um homem saradão, uma mulher saradona, esse nosso sentimento de ciúme fala, um troglodita lá, né? Também quando há discórdia, se a gente teve um problema de discórdia, isso vai gerar no coração um desejo de vingança, e a palavra de Deus logo diz, a vingança a mim pertence, diz o Senhor, né? E depois discórdia gera vingança, a vingança gera perversidade, dentro disso está a maldade, também está a crueldade, certo? E então a gente começa essa coisa de discórdia, vingança, perversidade, maldade, crueldade. A gente vê, misericórdia, Senhor, né? E perdão, meu irmão, minha irmã. Eu vou citar, às vezes, alguns termos aqui, mas que é uma realidade. Nessa crueldade no nosso coração, passa uma pessoa manca, que ela teve um problema, um acidente, aí a gente já fala, lá vai um manquitola lá vai um manquinho lá. E hoje em dia se chama isso de bullying, de uma série de coisas assim, né? Mas também quando há fraqueza de espírito dentro de nós, a gente também tem essa tendência a olhar primeiro o defeito do outro, tá bom? Mais uma coisa, incapacidade, incompetência da nossa parte. Então vamos ver voltar ao homem saradão lá. Como eu nunca tive disposição para ir lá puxar ferro, fazer academia, aí vejo que ele deu certo para ele, para mim não deu. Então essa minha incapacidade, essa minha incompetência faz eu primeiro ver
o lado que, na minha visão, é negativo. Aqui é interessante, porque o saradão, ele foi na academia, malhou e ele tem a saúde dele, ele leva a saúde em ordem. Mas para mim, que sou incapaz, que sou incompetente, vou ver um motivo e falar, ai, ó, troglodita esse aí. E ele, na verdade, é uma pessoa com o corpo lá em ordem, né? Muito bem. Agora, tem também situações assim, espírito enganador, né? O espírito enganador começa a atuar dentro da gente e a gente vira um pessimista de plantão. Então, tudo isso faz a gente olhar primeiro o lado negativo da pessoa. Incompreensão, se eu sou um indivíduo incompreensivo, qualquer coisa que passar na minha frente lá, aquela pessoa é feia na nossa visão. Ué, ela é o que é, mas ela tem um coração certamente muito limpo, um coração digno da apreciação da parte de Deus. Mas como eu sou um incompreensível contínuo, isso vai acontecer que eu vou falar mal da pessoa. E aí vem na sequência, claro, malícia, né? Pensar mal de tudo, preconceito, ter preconceito com tudo, de racismo, etc., né? Então, se eu sou branco, passa uma pessoa negra, lá vai lá aquele preto. Se eu sou preto e sou preconceituoso, né, racista, lá vai aquele branquelo, ou lá vai aquela branquela, porque eu sou preto. Então, tudo isso, o coração humano, né, que é cheio das chagas, né? Muitas vezes eu sou um pavio curto, então tudo eu já vou, já disparo alguma coisa e às vezes falo em voz alta e isso derruba, né? Desprestigia tudo. Aí, meu irmão, minha irmã, distância de Deus é um dos grandes motivos que faz com que eu e você enxerguemos primeiro o suposto defeito lá do outro lado, no próximo. Por fim, falta de autocrítica. A gente tem que se olhar primeiro, a gente tem que se perceber como a psicologia orienta, a gente tem que ir para o espelho e ficar olhando. No final deste discipulado, eu vou passar um trabalho de casa para você olhar no espelho, você vai ver o que é, tá bom? Então, eu paro por aqui devido ao tempo e na próxima semana, então, a gente dá continuidade aqui. Estamos parados aqui no que faz a mim e a você, né, sermos alguém que olha primeiro o defeito dos outros. Deus abençoe você, fique com esse louvor daqui a